Convido os amados a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1. Glória a Deus. Tá bom aqui, Zeque? Deus é bom. Gênesis, capítulo 1. Para você que está aqui pela primeira vez nesse mês, a gente ficou as 4 semanas trazendo mensagens e eu juro que eu tentei produzir alguma coisa antes das 4 semanas, porque eu sabia que eu era o último, sendo que é um pouco difícil você tentar trazer algo diferente quando 3 pessoas já discorreram muito sobre o assunto. Então, o nosso tema é em Atos, capítulo 17, no verso 28, onde diz: nele vivemos, nos movemos e existimos. E na primeira semana, o pastor Marcelo, para quem estava, ele trouxe toda a análise filosófica do assunto. Então, ele trouxe todo o contexto histórico, disse quem foi o filósofo que trouxe essa afirmação e mostrou como Paulo, ele mostrou o evangelho sem trazer nenhuma referência ao Antigo Testamento. Ele só traz algo que tinha a ver com aquilo que aquelas pessoas, os gregos, conheciam. O Lucas, na segunda semana, ele já foi um pouco mais abrangente, porque ele diz que a gente só poderia retornar à vida se a gente se arrependesse e retornasse para Deus. Então, a vida agora dependia de um arrependimento. E ele disse que era justamente isso. Então, eu preciso me arrepender. No caso, ele fez a analogia com Elias, trocando o altar, limpando o altar. Não era só usar o mesmo altar que aquele pessoal de Baal usou, mas era trocando o altar e refazendo para que Deus pudesse fazer algo novo na vida, ou no caso, no povo. Semana passada, o pastor Carlão, ele já é um pouco mais diferente, mais abrangente, mas aquilo que ele tentou frisar é que viver de novo é um essencial na nossa vida. E se a gente não consegue nascer de novo, a gente não consegue vivenciar aquilo que Deus quer para nós. E eu fiquei perdido dentro disso tudo. O que trazer, como trazer, por onde começar? E eu conversando com Deus durante essa semana, só veio um propósito na minha mente. Eu quero repartir com os irmãos nessa noite. Eu tenho muito costume de pregar sobre o propósito eterno de Deus, e hoje eu não vou mudar isso. Só que eu quero trazer o propósito eterno de Deus para nos trazer a vida. E é justamente isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Obrigado, Braulio. Gênesis capítulo 1, verso 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Amém? Glória a Deus. Creio que todos nós já ouvimos esse verso, todos nós conhecemos o capítulo 1 da Bíblia. Só que algo aqui me chama a atenção. Porque a primeira coisa que nos mostra é que já existia algo. Deus criou alguma coisa, mas não quis finalizar. Em determinado momento da história, como o próprio escritor do Gênesis fala, no princípio não tem uma determinação clara de tempo. É alguma coisa que se iniciou nesse momento aí que nós não sabemos qual é. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus criou, mais uma coisa. Como é que ele criou? A terra era sem forma e vazia. E a escuridão, então não existia luz alguma. Automaticamente o céu, que na Bíblia não é só aquele céu azulado que a gente vê hoje. Céu na Bíblia é tudo aquilo que está fora da terra. Então, se está fora na terra, você já está no ar ou no céu, como a Bíblia fala. Então, Deus criou os céus e a terra, criou algo sólido e algo não sólido. E esse algo não sólido era escuro bastante para escurecer aquilo que era sólido. A escuridão dominava e não existia nada. A primeira visão que a Bíblia nos dá
da criação de Deus é que ela era nada. Ela era obscura. Ela não tinha vida. Era um verdadeiro caos. E era maior ainda o caos porque ele tenta e frisa isso, porque ele fala assim, e o Espírito de Deus pairava ou se movia sobre a superfície das águas. Perceba, ele não tocava na terra. Ele não tocava naquilo que era sólido. Ele se movia pela superfície, ele não parava. E aí quando Deus começa a criar com o seu haja, tudo aquilo começa a aparecer. Tudo aquilo começa a surgir, começa a criar aquilo que nós chamamos de vida. Sabe o que eu percebo com isso? E logo depois, quando Deus cria Adão, ele consegue frisar isso mais uma vez, que querendo ou não, nós parece que fomos criados por um caos. Porque logo quando Deus cria todas as coisas, ele cria toda a vida, a primeira coisa que ele dá para o ser humano é o quê? Uma ordem. Ele fala, você vai cuidar da terra, você vai cuidar de tudo isso daí, você vai colocar nome em todos os animais, você vai cuidar do ambiente que você está, você pode usufruir de todas as coisas dentro aí, mas só tem uma coisa que você não pode fazer. O quê? Comer da árvore, do fruto, do conhecimento do bem e do mal. Gente, tem duas árvores no meio do jardim. Uma da vida e a outra do conhecimento do bem e do mal. Por quê? No primeiro dia, e é essa a ordem de Deus, que você comer, você morrerás. Perceba, há duas árvores e duas escolhas. Uma era a morte e a outra era vida. Qual que o ser humano escolheu? Ele escolheu a da morte, por quê? Porque parece que, de alguma forma, o ser humano procura o caos. Ele nem existia e já existia o caos. E quando ele passa a existir, ele procura, em vez da vida, o caos, a morte. E isso é incrível, porque se tu vê no decorrer de Gênesis, isso acontece o tempo todo. Ele já cria o caos novamente depois que peca. Sai, o que acontece? Ele reproduz, e a reprodução que ele traz trouxe caos para a própria sociedade que ele vivia. Por quê? Tinha dois irmãos e um mata o outro. E o caos vai gerando morte constantemente. Continua a história, e vem a história dos descendentes de Caim. E esse pessoal começa a se equipar para continuar causando caos. Por quê? Porque um vai criar as armas. Calma aí, você cria arma para quê? Ou é para se defender, ou é para atacar. O caos já estava na terra, porque eles não mais tinham um ambiente tranquilo para eles poderem viver. Os animais que respeitavam ao homem não o respeitam mais, e agora o homem precisa se defender dos animais. A provisão que o homem tinha dentro do Éden passa a não ter mais. Então ele precisa buscar provisão de alimento. Ele precisa buscar de novo aquilo que ele perdeu. Ele tinha ganhado a vida em Deus a partir do momento que Deus sopra o seu espírito em suas narinas. E ele agora perde a vida em Deus a partir do momento que ele escolhe a morte comendo a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, tudo aquilo que agora o homem quer gerar, produz a morte, produz o caos. Ele cria armas, ele cria agora como cuidar do gado e dos animais. Ele começa a criar um monte de estratégia para tentar reter a ele o poder. Eu vi certa vez o pastor Leandro Vieira, se eu não me engano, ele falou que na realidade o pecado não foi quando não foi o homem se voltando contra Deus. Foi o homem se voltando para si mesmo. Quando ele parou de olhar para Deus e voltar para Deus, ele começou a olhar só para si mesmo. Ele começou a querer só a si mesmo. E quando o homem quer a si mesmo, ele começa a se autodestruir. Se a gente perceber, a história continua, gente.
vem Noé. E qual foi a grande chave de destruição na época de Noé? Homens, no caso, esse pelo menos é o relato que a gente tem aqui, é um conto, mas é que homens começaram a ter relações com anjos, criando uma nova criatura totalmente perversa, que são chamados de nefilins. E essa criatura totalmente perversa começou a tentar dominar e causar uma confusão a ponto de, aos olhos de Deus, chegar como perversão aquilo que eles praticavam. Calma aí. Os homens continuaram causando caos. Continua a história. Vem Babel. Os homens olharam e falaram assim: tivemos uma brilhante ideia. Vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Para quê? Para que a gente não possa mais se perder, se mantenha junto. E assim seremos dominadores de toda a terra. Seremos famosos em toda a terra. Porque de qualquer canto da terra eles poderão nos ver. Mal sabia os otários que a terra é redonda e que não dava para ver. Mas calma aí, eles tentaram de novo trazer para si a autoridade que era somente de Deus. E quando o homem volta para si, Deus olha para aquilo dali e fala: não vai dar certo. Vou espalhar as línguas aí. E quando Deus espalha as línguas, o que acontece? Os homens começam a praticar novamente o caos. Perceba que o tempo todo os homens estão conquistando o caos o tempo todo, gente. Olha aqui. Vamos olhar perto, vamos olhar para distante, não. São pessoas ou são animais que estão entrando de fuzil aí dentro aí, vendendo droga, balde, dando medo na sociedade, assaltando pessoas? São o quê? É o homem ou são os animais? Ah, são os homens, né? É um homem maluco lá do Oriente Médio que está atacando bomba no mar para testar, para ver se é legal, ou é um animal que está lançando? Foi um homem que mandou tacar em 2 aviões e 2 torres em 11 de setembro de 2002? Ou foi animais? Foi o homem. Quem planta o caos na terra é o homem. Porque o homem escolheu o caos. Ele escolheu a morte. E o tempo todo ele está tentando matar. Isso às vezes é forte demais porque a gente não para pensar nisso. Sabe, uma vez eu vi um vídeo, acho que vocês já viram. Eu lembro que na legenda estava assim: cuidado com quem anda perto de você. E aí tava 2 mulheres andando, uma do lado da outra. E daqui a pouco aqui está do lado tranquilo da calçada, empurra a outra assim, tipo como se tropeçasse, mas vê que ela não tropeçou. Ela empurrou e a outra caiu, quase que o ônibus passa por cima da cabeça dela, né? E aí ela consegue levantar: ai meu Deus, desculpa, que isso e aquilo. E passa. Gente, isso é do homem. Não foi uma coisa sobrenatural. Um pequeno empurrão poderia trazer a morte de mais uma vida. Se a gente perceber, há socos tão fortes que podem matar. Olha a capacidade brutal do homem de trazer a morte o tempo inteiro. O que passa na cabeça de um homem que sobe num viaduto, pega uma pedra e taca quando o ônibus passa? Eu quero brincar. Brincar? Consegue perceber a perversão que normalmente, e eu falo normalmente, querendo mesmo falar, e parece muito distante da gente, mas não é. Está muito próximo. Sabe, o homem praticando o mal o tempo todo. O homem querendo esse mal o tempo todo. E às vezes a gente fica perguntando: mas por que isso aconteceu? Da onde isso surgiu? O que passou na cabeça desse cara? Não é possível.
Não é possível. Esse só pode ser um maluco. Maluco não, é só mais uma causa da perversão que a gente escolheu lá no Éden. Sabe, Deus impôs a lei porque ele sabia agora que o homem estava fadado à morte, porque ele escolheu a morte. É por isso que Paulo vai falar que quando nós seguimos a lei da carne, ela produz o quê? A morte. Porque a lei veio colocar barreiras na nossa perversão. Não matarás. Por que não matarás? Não assassinarás, no caso do hebraico. Por quê? Por que não assassinarás? Porque se der, o homem vai fazer. Não roubarás. Por que não roubarás? Porque se deixar, vai. E a gente tem essa sensação mais clara quando a gente entra nas lojas americanas e vê um monte de bombom, bala assim, a céu aberto, tu fala, ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Essa sensação sobe e a gente fala, vou pegar. Ou é só eu que passo por isso? Desculpa, mas não dá. Você vê aquele corredor cheio, maior filão atrás de você, muitas pessoas para a câmera exatamente te ver. Olha o pensamento. Isso passa na cabeça de todos nós. De todos nós. É uma coisa muito simples, mas a gente começa a perceber como a gente é mal. Como a gente é ruim. E esse é um frutinho daquilo que nós somos automaticamente. Isso é uma pequena coisa daquilo que nós somos. Se a gente for ver na Bíblia, tem vários exemplos do homem procurando a morte em vez da vida. Gente, porque Josué, no último capítulo, o exausto, ele fala assim, olha só, povo de Israel, vocês decidem agora. Ou vocês vão seguir a Deus, e vocês seguindo a Deus, vocês vão ter a vida, ou vocês não seguem a Deus, e vocês vão ter a morte. E não me importa mais o que vocês vão escolher, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Gente, quando eu leio isso, eu vejo que Josué já estava de saco cheio. E Josué, pelo que parece, era um cara muito tranquilo e medroso. Por quê? Ele começa logo no primeiro capítulo, é um cara que está perguntando para Deus o tempo todo o que era para fazer, e Deus falando o tempo todo para ele, ser forte e corajoso. Ser forte, corajoso. Ser forte, corajoso. Poxa, você fala para alguém ter coragem quando ela está com o quê? Com medo. Você fala para alguém se acalmar quando ela está o quê? Nervosa. Por que Deus está falando o tempo todo para o cara? Ser forte, corajoso. Ele está achando fraco, está se sentindo fraco, e ele não está sentindo nada corajoso, ele está cheio de medo. E se a gente vê, Josué, ele vai tentando acalentar o povo, ele vai tentando ficar tranquilo. E aí começam as barreiras na vida de Josué. Qual a primeira barreira? Estava tudo tranquilo. Uma das primeiras lutas de Israel com Josué. Chegando, eles vão tentar lutar, faz todo o cronograma como Deus mandou. Quando eles vão tentar lutar, ganham, passa. Vai para a segunda luta, quando eles vão lutar, eles perdem, eles falam, calma aí, tem alguma coisa errada aqui. A gente tentou fazer um monte de coisa boa, a gente seguiu tudo certinho, os passos que Deus mandou, as ordens que ele mandou, mas alguma coisa deu errado. O que era? Um homem. Lá dentro, pegou alguns despojos que Deus mandou que não era para pegar, e colocou guardados na sua casa. E aí o que aconteceu com todo o povo? Perdeu a guerra. Morreram soldados e vidas. Porque um homem preferiu o dele do que o do povo. Perceba como um homem, sem tocar em ninguém, conseguiu matar um monte de vidas. Gente, isso é incrível, porque só vendo assim a gente consegue discernir a nossa capacidade.
Cara, como a gente é mal. E como esse cara era mal, porque ele conseguiu não pensar em mais ninguém, a não ser ele próprio. E aí, no final, o Josué, que era o tranquilão, já está de saco cheio com essa galera. Moisés, quando ele desce, acaba com um monte de homens do povo de Israel, nervoso, louco da vida, no capítulo 20, até o 32, ele resolvendo um problema do povo de Israel em Êxodo. Qual era o problema, Estael? Moisés ficou 40 dias falando com Deus para trazer os 10 mandamentos. Ele está escrevendo lá, Deus está falando com ele, o povo estava com medo de subir, por isso que Moisés foi lá. Aí Moisés bate um papo com Deus, e daqui a pouco Deus fala assim, Moisés, desce. Por que, Deus? Está tão bom aqui, nem terminei ainda direito. Não, desce sim. O povo já está começando a adorar um bezerro lá, já começou a criar outro ídolo lá, está uma confusão no povo de Israel. Pode descer. Ele, o quê? Desceu. Qual a primeira coisa que Moisés faz? Vocês estão de brincadeira comigo. Pegou os 10 mandamentos lá, escritos pela própria mão de Deus, e tacou aonde? No chão. Ele quebra aquilo dali de ódio do povo que não conseguiu viver para Deus. Cara, eles tinham tudo para viver com Deus. Os teimosos têm que construir um bezerro de ouro, juntando todo o ouro que eles tinham conseguido no Egito para fazer aquilo lá. Por quê? O homem procura o caos. E aí, quando Deus veio julgar o povo, através da mão de Moisés, coisas terríveis aconteceram. Mas, Israel, não tem solução para isso daí? Porque se a gente continuar seguindo, a gente pratica as mesmas coisas que o povo de Israel estava fazendo. A gente pratica as mesmas coisas que no início praticavam. A gente vai fazer as mesmíssimas coisas que toda a história que você contou, seja lá do Gênesis até hoje, vai permanecer. Vai continuar. Não vai mudar nada. E aí? Não tem solução. E é por isso que na continuação daquele versículo lá de Efésios que Paulo diz que a lei da carne produz a morte, ele vai falar que a lei do Espírito produz a vida. Antes de Deus soprar o Espírito no homem, o Espírito de Deus não tocava em nada sólido. A partir do momento em que Deus sopra o Espírito dele no homem, os céus chocaram a terra. E o que Deus precisava agora produzir, a partir do momento em que o homem negou a vida que Deus deu para ele, era Deus recuperar o Espírito dele dentro do homem. E para isso existe um plano. E é justamente esse plano que modifica toda a história humana. Seja a história agora, que a gente pode ver num contexto histórico, antes e depois de Cristo, ou seja a história de nós, homens. Nós, homens. Gente, eu acho incrível, eu conheço uma pessoa que era ultra viciada em drogas. Quando a igreja tentou recuperá-lo e foi abraçar essa pessoa, ele estava já 5 dias desaparecido. Foi meu antigo líder. Oração constante, abraçaram esse menino de uma forma, e quando Deus tocou a vida dele mudou completamente. Como eu sempre digo, foi basicamente aquilo que Pedro vai falar na sua carta, que é Cristo nos tirou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Foi assim, no exato
exato momento em que ele deixou que o Espírito de Deus tomasse a vida dele, a vida de trevas e obscura, dominada pelos seus sentimentos e as suas vontades, para a droga que o consumia, mudou totalmente, a ponto da vida dele agora ser transformada por Deus, e todo o seu ser e as suas vontades são só contaminadas por Cristo. Ele saiu das trevas e ele veio para a luz. Eu não conheço a tua vida, gente. Eu também não posso falar muito da minha. Porque às vezes é difícil alguém crer que Deus possa ter mudado. Alguém que cresceu dentro da igreja. Sabe, eu já vi pessoas falando assim, poxa, Deus me tirou da igreja para eu conhecer as coisas do mundo. E depois me trouxe para a igreja novamente. Para que eu pudesse, sabe, viver realmente a palavra de Deus. Eu falo, então não foi Deus. Pode ser todo mundo que tentou tirar da igreja, mas menos Deus. Se tem alguma palavra certa, foi o capeta purinho, cara, e você aceitou com uma graciosidade. Porque as pessoas querem uma história triste para trazer uma verdade da Bíblia. Eu tenho que falar que eu era um viciado para você crer que hoje Deus me mudou. Eu não posso falar que eu era um mentiroso. Porque um mentiroso, Estel, isso daí nunca muda. Se eu falar que eu era um mau caráter, um mau caráter não é nada demais, Estel. Mas eu cresci na igreja, cara. A gente busca primeiro o caos para depois encontrar uma vida. Para a gente tentar se espelhar, porque o caos é muito parecido com a gente. O ruim é muito parecido com a gente precisa disso, pô. A gente se espelha nisso dentro da igreja. Já viu alguma pessoa anunciando assim, olha só, vamos lá na igreja, tem o ex-travesti. Ué, calma aí, se ele é ex, eu não preciso mais falar que ele é ex. Ele já foi transformado, ele já saiu das trevas, já está na luz. Ele não é ex mais nada, ele é de Cristo e filho de Deus, ponto. Não, mas a gente precisa relembrar o passado do cara para dar mais vida ao testemunho dele, para que a igreja possa vir e receber. Por quê? A igreja primeiro precisa se espelhar naquilo que é errado para tentar viver aquilo que é certo. E Deus nunca pediu isso. Até porque ele pediu para nós sermos imitadores de Cristo. E Cristo é a pessoa mais certa que existiu. Ele nunca pecou, nunca errou e nunca decepcionou nenhuma vida. E no momento que alguém achou que ele ia decepcionar, ele chega no quarto dia e fala, fica tranquila porque essa morte é para manifestar vida. Glória! Perceba essas coisas. Porque quando Deus começa a não se manifestar como nós queremos que Ele se manifeste, a gente fica um pouco agoniado. A gente fica um pouco decepcionado com Deus. Como assim, Estel? Gente, quem nunca? Vamos brincar um pouquinho. Quem nunca pediu algo para Deus, para que Deus fizesse em um determinado momento, e Deus não fez? E a sua reação para Deus foi: por que, Deus? Eu fiz de tudo para o Senhor me ouvir. Eu fiz todas as coisas para o Senhor poder me responder. Poxa, eu fui para a igreja, eu fiz propósito, jejum, oração, e no momento H, o Senhor não fez nada. Nada? Porque a gente acha que Deus vai fazer toda vez que nem fez com Elias. Orou, tem que descer o fogo do céu. E quando Deus não quer que desça o fogo? Pois tá, não entendi o que essas coisas têm a ver. Porque a gente pergunta o tempo todo, Deus, por que Adão pecou, cara?
o mundo ia estar tão bom. Pelo menos eu, às vezes, quando eu paro para pensar nisso. Falei, cara, o cara tinha tudo de bom na face da terra para poder viver algo bom. E por que Deus deixou isso acontecer? Não sei se vocês já passaram na rua, viram alguém ruim, bêbado. No estoque do meu trabalho, acho que o Paulo já viu. No estoque do meu trabalho, normalmente fica um senhor bêbado. Toda vez, quase todo dia da semana ele tá lá. O copinho de cachaça tá do lado dele, a garrafinha é dois, né? Duas garrafinhas de cachaça tá do lado dele. Ele tá apagado lá. Quando acorda, começa a xingar a gente. Aí tu fala assim, caraca, será que esse cara não abre a cabeça não dele? Será que ele não percebe que tem alguma coisa maior na vida dele? Porque que vida é essa? Quantas pessoas a gente não já viu assim? A gente se pergunta, Deus, por que tu deixa isso aí acontecer? Eu acho que Deus está lá do céu falando assim, porque vocês escolheram isso daí, filho. Vocês escolheram isso daí, você quer que eu faça o quê, cara? Foi vocês que preferiram isso daí. Mas Deus, tu é amor, eu sou amor. E o Pai, quando ama, Ele ama de verdade, porque se necessário for, Ele vai fazer te passar pelas maiores dores, para que você possa aprender. Eu sempre uso esse exemplo e falo repetidamente. Meu pai sempre contou, meu irmão queria aprender, ou melhor, queria tocar o dedo na tomada. A primeira vez ele falou, não toca. Ele foi lá e enfiou o dedinho, não tomei choque, tá tranquilo. O papai falou de novo, não toca, ele tá tentando. Até um breve momento que ele toca e toma um choquezinho. E um choquezinho para uma criança é um choquezão. E a reação dela é escandalosa. Não, tá doendo, que isso e aquilo. O papai até pega no colo, olha dentro do olho da criança, aponta o dedinho e fala, eu te avisei. Agora imagina Deus com o povo de Israel. Falando, cara, não faz isso, pelo amor de Deus. Cara. Meu Deus do céu, não faz isso. Cara. Meu Deus falando, meu Deus, ótimo. Sabe, imagina Deus falando, por mim, cara. Por mim, não faz isso. Vai por mim que é melhor para você. Vai por mim que vai dar tudo certo. Aí o que o homem faz? Não quero. E vou fazer o que eu quero da minha vida. E aí, quando se depara com um choque tão grande da irresponsabilidade de não aceitar a vontade de Deus, volta para Deus cheio de raiva, chorando. Fala, por que o Senhor deixou eu fazer isso? Aí Deus fala, cara, eu te avisei antes de fazer. Você quis fazer, quebrou a cara. Muitas vezes Deus nem precisa nos julgar para a gente sofrer consequências. Nós mesmos julgamos a nossa própria, o nosso próprio pecado. Sabe, o homem está procurando toda vez isso porque ele quer burlar a própria lei que ele promove para si. Vamos lá, gente. Existe uma ideia anarquista que vamos deixar tudo acontecer aí, sem lei, uma liberdade total. Não existe mais lei, agora a gente pode fazer o que quiser. O que vai começar a ocasionar? Então, se a gente pode fazer o que quiser, tudo é meu. Então, a casa do vizinho agora é minha. E se ele falar que não é, eu vou invadir lá e eu vou pegar tudo pra mim, porque agora é meu. Está, isso não existe. Existe sim, pô. Lembra lá no Espírito Santo? Acho que foi ano passado, ano retrasado. Policiais, aqueles que julgam automaticamente. Aqueles que fazem a lei ser cumprida no momento. Eles ficaram em greve porque as famílias pararam na frente dos batalhões e assim os policiais não puderam sair. O que aconteceu com o Estado do Espírito Santo?
caos. As pessoas, os cidadãos de bem, o que eles começaram a fazer? Arrombar as portas das lojas para pegar os produtos que estavam lá dentro. Porque não existia controle da lei. E aí o botãozinho lá do nosso interior da maldade é apertado. E a gente começa a produzir as coisas da nossa forma. E da nossa forma é muito pecaminoso. O estado virou um caos. Tinha tiroteio a céu aberto. Você ia na praça brincar com seu filho, estava passando um traçante de fuzil. Porque traficantes desceram das favelas para tomar os bairros. Não existia ninguém que pudesse mais o tocar. Vídeos passando que traficantes sem capa nenhuma, assaltando bancos, explodindo agências. Pessoas andando com um colchão na mão, arrombando lojas de sapato, pegando vários sapatos e indo embora. O Estado quase faliu, porque em uma semana policiais não saíram nas ruas. Poxa, Estel, mas as leis deixaram de estar lá? Não. A lei estava lá. As pessoas só decidiram não segui-las. E aí o que ocasiona nesse meio todo? O caos. Se você for ver, e você pode pesquisar depois, houve um grande índice de morte nesse exato período. E sabe qual é o pior? Foi um grande período de morte que existiu ali e pessoas que não podiam ser enterradas porque ninguém saía mais na rua. Os ônibus já estavam parando de circular porque os próprios motoristas não queriam mais andar com medo de serem assaltados, mortos, etc. Olha só o que começa a ocasionar. Se um parente nosso falecer, a única coisa digna que a gente quer é poder enterrar. Imagine pessoas sem poder nem praticar isso. Tem uma cerimônia fúnebre. Olha o quão perverso o homem consegue ser, a ponto de destruir até uma honraria humana. Pessoas que deram a vida toda ralando para conseguir um bem. Em uma semana perderam o bem. Como é que o homem consegue ser tão mau? É porque ele vive a lei da própria carne. E a lei da carne mata, gera o caos, que é o que é mal. Mas a lei do Espírito vivifica. Eu não quero que você seja só batizado com o Espírito Santo. Eu quero que o Espírito Santo rode a sua vida a ponto de você começar a praticar todos os frutos do Espírito. Falar em línguas não é mais essencial do que viver os frutos do Espírito. Eu não vim aqui falar que você é muito bom, porque você é muito ruim, assim como eu sou ruim. Se eu utilizar as palavras de Paulo, eu sou o pior dos pecadores. Só que há um Deus que quando sopra nas nossas narinas o seu Espírito, toda a maldade humana é jogada por terra, porque o que corre em nossas veias é o Espírito de Deus. Cristo morreu para levar sobre si todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados. É como o salmista fala que os seus pecados quebraram os nossos ossos. Cristo tomou isso, quebrou os seus ossos. Pegou toda a agonia humana a ponto de falar que ele se sentia como um verme. No Salmo 22. A ponto de se sentir sozinho e de falar: Deus meu, por que me desamparastes? Porque Deus naquele momento não era só o Pai, Ele era o juiz e estava julgando toda a humanidade no corpo de Cristo, no sangue derramado, para que eu e você não fôssemos mais consumidos pela maldade humana, pelo caos humano.
mas fôssemos consumidos pelo Espírito de Deus. Oh, glória! Toda essa história de maldade tem um fim. É Cristo retornando à vida e dando vida para nós. Toda história de maldade humana tem um fim. A partir do momento que nós deixamos Deus soprar o seu Espírito em nós. E aí a única resposta que a gente tem é a mesma resposta que a igreja primitiva tem. Eram homens que pararam de pensar em si e começaram a pensar no próximo. Que isso, Estael? Claro que é. Eles largaram, vendiam todas as suas propriedades para poder juntar para todo mundo ali colher. Percebe como Deus começa a mover o coração daqueles homens e transforma homens que se voltavam somente para si, como Adão, para homens que conseguem se voltar para o seu próximo, porque Deus agora manifesta dentro deles. Percebe que o fruto do Espírito que começa a se manifestar, e por mais que a língua era falada, por mais que a revelação era tida, por mais que o discernimento corria perante a igreja, tanto que a igreja de Bereia, quando eles pregavam, eles falavam, não, deixa eu ver se isso daqui está certo. Deixa eu confirmar aqui. Quando o Espírito do Senhor toma a nossa vida, tudo aquilo que nós praticávamos de ruim tem que ser eliminado, porque o sangue de Cristo está cobrindo, não só cobrindo, mas retirando todo o nosso pecado. Mas a morte de Cristo foi para matar o pecado em nós. E a ressurreição de Cristo foi para trazer de volta a vida em nós. Porque este propósito nenhum na terra, não existiria nenhuma razão de estarmos aqui dentro hoje, se Cristo não tivesse ressuscitado. Porque se ele já estivesse morto, os nossos pecados antigos estariam largados lá no fundo do poço. Mas os nossos novos continuariam a ser pecado. E o nosso julgamento seria igual ao julgamento do povo de Israel. Seria prisões, escravidões. E nós agora, como gentios, não teríamos a palavra de Deus. Mas a partir do momento em que Cristo ressuscita, a morte foi quebrada porque ele desceu até as profundezas da terra. Tomou a chave do inferno e da morte e ressuscitou. Ele ressuscitou. Para quê? Porque agora ele tem o controle. A morte não domina. A morte não nos domina. Mas o que nos domina é o Espírito do Senhor que vivifica todo pecador, transportando ele da morte, das trevas, para a sua luz, para a vida. Para a vida. Oh, glória! Santo, 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 santo Deus! Oh, aleluia! É por isso que quando Paulo chega lá no Sinédrio, ele fala assim, olha, eu estava passeando e eu vi aí que vocês adoram um Deus desconhecido. É sobre esse Deus que eu vou falar com vocês. Porque ele criou os céus e a terra, início. E tudo que existe. Ele criou o homem. E ele está muito perto. Mesmo nós achando que ele está muito distante. E o desejo desse Deus é que tateando, e a gente repete isso, tateando é uma reação de quem não está vendo. E se é uma reação de quem não está vendo, o que Paulo mostra aqui é que na realidade aquele povo de Atenas não estava conseguindo enxergar a Deus.
Perceba, a nossa função como mensageiros de Cristo não é só trazer as pessoas para dentro da casa, mas é mostrar que existe um Senhor. E aí Paulo fala assim, sabe por quê? Esse é o desejo dele. Porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Enquanto você está fora de Deus, você não vive, você sobrevive. Uma vez eu já falei na igreja, viver e sobreviver são duas coisas diferentes. Porque sobreviver é estar abaixo da vida. É alguém que luta para tentar respirar. É como alguém que está com falta de ar e precisa de aparelhos médicos para que possa ter o oxigênio dentro dos seus pulmões. Viver é diferente, é você ter a liberdade de respirar, poder andar para qualquer canto sem a necessidade de nenhum aparelho que o domine. Nele nós vivemos. Nós vivemos porque nós não temos mais um fardo para carregar. Nós vivemos porque nós não temos mais um peso para carregar nas costas. E se tivermos, ele fala para levarmos sobre ele toda a nossa ansiedade, todo o nosso peso. Por quê? Porque o dele é leve e suave. Nós precisamos viver em Deus. E a partir do momento que nós colocamos a nossa vida nele, começamos a nos mover por ele. O Espírito começa a tocar as nossas vidas e as nossas vidas começam a reagir ao Espírito de Deus tocando-nos. Seja amando ao Pai mais e seja amando o nosso próximo mutuamente. E a partir desse momento nós encontramos o nosso propósito de existência. Nós encontramos a nossa vida realmente, porque ele vai falar que não só vivemos, não só nos movemos, mas nós começamos a existir. Você sente-se completo, não há falta alguma. Porque eu não preciso mais me perguntar para que eu nasci. Se eu nasci para Deus. Para que eu existo? Se eu existo para Deus. Eu não preciso mais me perguntar mais nada sobre o meu ser e sobre a minha existência ou sobre o que eu preciso fazer. Eu só preciso entender que existe um Deus. E existindo esse Deus, eu vivo por Ele, para Ele e por meio dEle. Não há mais questionamentos quando há Deus. E quando há Deus, há todas as coisas. Levante, fique de pé, eu quero orar com você. Oh, glória. Tem alguém aqui que está se sentindo fraco? Fraco fala assim, Stael, eu tô com alguma falta nesse déficit todo aí. Porque eu não sei se eu estou vivendo, eu acho que eu não estou me movendo e muito menos existindo. Existe um fardo que eu ainda estou carregando e que eu não entendi que eu tenho que deixar com Deus. Existe um peso e uma falta, um buraco dentro do meu ser que eu não consigo preencher porque eu acho que eu vou preencher sozinho. E aí eu percebo que eu não consigo preencher e me frustro. E prefiro ficar calado no meu quarto do que se chegar perto de Deus. Eu prefiro ficar quietinho no meu canto, sentado no meu banco, ouvir algumas palavras para tentar recuperar um momento de vida. Eu preciso disso. Se você precisa, eu quero te convidar aqui que eu quero orar com você. Porque eu creio que o Todo-Poderoso vai começar a preencher. E aonde não foi estabelecido o Espírito que promove a vida, vai estabelecer hoje a vida de Deus. Eu quero orar por você. Eu sei que tem mais gente aqui. Oh, glória! Deus vai resgatar a vida, a verdadeira vida, fazendo corações pulsarem por Ele. Eu sei que tem mais gente aqui. Deus vai recuperar a vida hoje. O Senhor vai recuperar a vida hoje.
a verdadeira vida, o verdadeiro ser inicial criado, soprado o Espírito, encarnado em Deus. Oh, glória! Oh, aleluia! Santo, santo,